de abril a 6 de maio de 2019. Preletores. Renomados pastores do Brasil e exterior. Todos os ganhadores de alma da igreja primitiva eram batizados com o Espírito Santo. Esse é o poder miraculoso de Cristo, sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados para a batalha missionária. Mas Deus procura homens e mulheres. Missionário, Deus está te calçando para uma grande obra. Vamos caminhar muito. Nesta noite eu glorifico o nome do Pai por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa da sua santidade. Ele que recebe de nós o louvor. Abrilhantando nos louvores, banda Gideões e diversos cantores. Preciso me apaixonar, amar esta gente. Local, Ginásio de Esportes Irineu Borghausen e Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Cidade de Camboriú, Santa Catarina, no sul do Brasil. Maiores informações, DDD 47 3404 8700, WhatsApp 991 709100, www.gideões.com.br ou através do e-mail radiovozmissionaria.oc@gmail.com. Faça já a sua caravana. Ore, divulgue e participe. O chão de Deus, a semente do Evangelho, das boas novas de salvação. Hoje faltam apenas 20 dias para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Atenção para este comunicado. Os anúncios comerciais e as publicidades veiculadas em nossas emissoras são de responsabilidades exclusivas de nossos anunciantes. E você que vai participar do Congresso Gideões em Camboriú, venha conhecer e se divertir no Beto Carreiro World com um valor super especial, apenas R$80 ou 5 vezes de 16. Compras até 11 de maio e utilização de 28 de abril a 12 de maio. Ligue para 473261-2222 ou acesse betocarreiro.com.br/Gideões. Consulte regulamento no site. Beto Carreiro World, a fantasia que te leva. 10 horas. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistema Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Senhor, nós queremos concluir esta oração. Aliste-se no exército de intercessores. Seja você mais um daqueles que estarão na brecha e descubra as poderosas armas que fará de você mais que vencedor e uma bênção para todos. Nos templos ou em sua própria casa você também pode orar. Exército de intercessores, entre nesta batalha você também. E não esqueça, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, que o teu povo possa, Senhor, dirigir uma palavra de oração em nosso favor aqui. Senhor, que o teu povo possa dirigir uma palavra de oração. Exército de intercessores.
Para você que quer entrar em contato com o escritório dos Gideões Missionários da Última Hora, você pode ligar para 0800 644 8700. Este telefone é exclusivo para contribuição, pedido de carnê e contribuição com cartão de crédito. 0800 644 8700. Gideões Missionários da Última Hora, facilitando a sua comunicação. Sejam todos bem-vindos. Eu queria um carnê. Eu quero pedir para o meu filho. Pastor, eu quero que o senhor dê um carnê para minha filha. Eu liguei, na verdade, para mim pedir um carnê para minha esposa. Solicite hoje mesmo um carnê dos Gideões Missionários da Última Hora. Caixa Postal 2004, CEP 88 340 371, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Qualquer hora do dia ou da noite você pode participar, porque a Rádio Voz Missionária conta também com o sistema via celular pelo WhatsApp 24 horas. 47991709100. Mande já sua mensagem de texto para a RVM 47991709100. Sua participação é bem-vinda. Lembrando, ele não serve para atender chamadas, somente como mensagem. Em todo lugar, todo mundo ouve. Rádio Voz Missionária. Transmitindo o Evangelho de Cristo para o Brasil e o mundo. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, a qual se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que se faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço,
constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza em uma novilha, esparcida sobre os imundos, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebiam a promessa da herança eterna. Porque, onde há o testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvação. Carta de Hebreus, capítulo 9. Com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio e que nos assistem pelas redes sociais. Você de perto, você de longe, você que talvez esteja numa penitenciária, ou você que esteja num leito de hospital, ou você que esteja viajando com o seu rádio ligado, que Deus o abençoe. Hoje, dia 7 de abril de 2009, iniciaremos mais um tema da Escola Bíblica Dominical, uma nova lição. No semestre passado, nós estudamos sobre batalha espiritual e agora nós vamos trabalhar sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Uma nova lição que começamos no dia de hoje. O evangelista irmão Eliel Uller hoje não estará conosco, ele está ministrando em outra cidade. O presbítero irmão Ricardo Mendonça daqui a pouco mais estará conosco, agora está no templo sede, onde ele é responsável pelo discipulado, os novos convertidos, ele que faz o culto discipulado e de ensino. Então, terminando ali no templo sede, ele já vem aqui para a rádio. O que vos fala é o presbítero irmão Fabiano Bernardino Soares, e na técnica de som, o irmão Will. Já estava tudo arrumadinho, tudo pronto aqui, tudo certo, está ali. Pai do Senhor, irmão Will, Deus abençoe, querido.
Então vamos dar início a mais essa escola bíblica dominical. Muito obrigado a todos vocês que estão ligadinhos conosco. Vamos orar para dar início? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, do que vive e reina para todo sempre, aquele que se ofereceu a si mesmo em sacrifício vivo e eficaz, e que penetrou nos santos dos santos, e que rasgou o véu de alto a baixo, e que nos permite, Senhor, nós adentrarmos no santo dos santos e fazer as nossas petições, de estar diante de Ti, Senhor, através do Seu sangue. Muito obrigado por este dia. Obrigado pelo dom da salvação, Senhor. Obrigado por estar conosco. Obrigado por este irmão que está do outro lado, nos ouvindo e alguns nos assistindo. Deus, Tu é o Deus conhecedor de todas as coisas e que tudo Tu sabes. Talvez alguns em angústias, outros alegres, alguns em desespero, outros esperando algo de Ti. Tu é o Deus que se manifesta aos Teus filhos. Tu é o Deus que sempre desejou estar junto dos Teus filhos. Inclusive Jesus fala lá no livro de Mateus: estarei convosco todos os dias. Mesmo em momentos difíceis, Senhor, eu sei que Tu estás conosco para nos auxiliar e nos ajudar. Deus, seja conosco na continuação desta aula. E que Tu possa, Senhor, capacitar eu para falar e capacitar aos irmãos para ouvir. E que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Espírito Santo, Tu tens liberdade. Toma o Teu lugar para que a palavra da fé, a palavra do amor, a palavra do Deus vivo venha se manifestar e produzir no coração de cada irmão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, a lição de número 1. O título da nossa lição diz: o tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O tabernáculo foi algo que Deus instituiu quando o seu povo saiu do Egito em peregrinação à terra prometida. Ele quis estar no meio do seu povo. Assim que mesmo nos momentos difíceis, ele estava com o seu povo diante do Mar Vermelho, quando o faraó vinha para tentar destruir e aniquilar e levar de volta para tornar escravos no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Quando não tinha o que comer no meio do deserto, Deus mandou o maná. Quando esse povo reclamou e teve vontade de comer carne, diz que do meio do mar saiu codornizes. O nosso Deus é aquele que no meio do deserto, onde areia e pedra, Ele faz brotar água no deserto. Esse povo não estava sozinho. Esse povo venceu porque o Deus de Jacó estava com eles. E da mesma forma, estar conosco. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está conosco. E muito mais do que estar conosco, Ele quer se relacionar, Ele quer que nós se relacionamos, Ele quer ter comunhão conosco. Nosso textuário se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25 e verso 8. E ele diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então o santuário, ele deu as medidas, ele deu a forma, ele mostrou como deveria ser cada coisa. E ele diz: e quando estiver pronto, eu me manifestarei no meio de vocês. E todo o povo ao redor saberão que o Deus de Israel habita no meio do seu povo. Não é um Deus morto, feito por imagens ou que saia da mente do homem, mas um Deus vivo
que se manifesta ao seu povo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se manifesta ao seu povo. Um Deus que se revela ao seu povo. Não é um Deus que nós produzimos, ou que pensamos, ou que achamos, mas é o Deus que se revela ao seu povo. Basta a gente começar a analisar, a olhar e buscar na sua palavra como deve ser feito. Quando a gente se reporta lá em Davi, quando Davi assume o reinado, primeira coisa que ele tenta buscar é a Arca do Concerto, porque a Arca do Concerto representava a presença de Deus. E Davi sabia que para ter um reino bem sucedido, ele necessitaria da Arca de Deus, estar presente junto, que há muito tempo não estava no meio do povo de Israel. Ele não consulta os sacerdotes, ele não consulta a palavra de Deus. E ele faz um carro novo, as suas intenções eram boas. Pega animais novos, pega animais fortes, faz um carro novo e vai buscar a arca. Vai até com festividades, vai até alegre, vai até pensando que está fazendo tudo certo. Mas no meio do caminho, o acontecimento. Uzá botou a mão sobre a arca e morreu, e aquilo entristeceu. E Davi temeu aquilo. Depois Davi foi aos sacerdotes, consultaram a palavra de Deus e viram a forma como tinha que ser carregado a arca de Deus. E assim ele fez. E a arca adentrou no meio do povo de Israel e trouxe as vitórias a Davi. Então é assim que devemos buscar. Como Deus quer que nós nos portamos. Como Deus quer que nós agimos. Como Deus quer que nós se vestimos. Como Deus quer que nós conversamos com as pessoas. Como Ele quer que nós nos manifestamos às pessoas. A sua palavra já tem tudo descrito. Basta muitas vezes a gente parar e dizer: Espírito Santo, me ajuda a compreender. Me ajuda a fazer. E Ele mostra a forma como devemos ser. E com isso, somos vitoriosos. Então diz em seu texto áureo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A verdade prática, o tabernáculo de Moisés foi um protótipo da igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. O tabernáculo de Moisés foi um protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Não tinha como Deus explicar ou mostrar para o homem como ele determinava, como ele queria que o homem se portasse, como que ele queria que o homem construísse as coisas, se ele não o mostrasse, se ele não o materializasse, para que nós pudéssemos compreender. Porque tudo aquilo que está fora da matéria, no metafísico, difícil, quase impossível da compreensão do homem, porque está fora da sua natureza. Então Deus mostra para Moisés, quando pede para ele subir ao monte, junto com os anciões, ele fica 40 dias, e Deus aí mostra para ele e diz o que o povo precisa trazer a Moisés, e depois mostra para Moisés como deve ser feito cada utensílio, capacita cada trabalhador como fazer esses utensílios. E quando a gente vai produzir ciência ou vai buscar conhecimento, a primeira regra que se aplica é a observação. Começarmos a observar para buscar uma compreensão sobre aquilo. E o tabernáculo, quando a gente se debruça sobre ele, tudo aquilo que Deus pede de nós, tudo aquilo que Ele quer de nós e tudo aquilo que Ele preparou para nós, está materializado no tabernáculo. Então precisamos analisar a sua palavra e ver por que cada descrição de coisa. Por que Ele faz um altar e manda fazer um altar de madeira e revestir ela de cobre?
Por que manda fazer as cortinas do átrio de pano branco, de linho branco fino, que representa a justiça? As pessoas que olhavam de fora e viam o tabernáculo, eles viam aquilo representava a justiça. As bases eram de cobre, mas o que ligava uma coisa na outra era de prata, que representa a redenção. Por que a pia de bronze era de cobre, era um cobre específico? Foi muito difícil Moisés conseguir o cobre, quando você vai ler nas Escrituras, conseguir material para fazer a pia de bronze. Porque quando Moisés viu o original, ela reluzia de tal forma, e era difícil. E ele encontrou isso nos espelhos e nos pendentes das mulheres. Porque antes não tinha espelho de vidro como nós temos hoje. Eram feitos de cobre, e era o cobre mais puro, que ele refletia a imagem. Então, quando o sacerdote ia se lavar naquela água da pia, ele via a sua imagem no fundo, refletia a sua imagem. A água representa a palavra. E quando a gente começa a olhar a palavra de Deus, nós não vimos a imagem das outras pessoas, nós não julgamos as outras pessoas, nós vimos a nossa própria imagem e julgamos a nós mesmos. Nós vamos ver que o candelabro, onde fala dos 7 Espíritos de Deus, nós não vimos nada de madeira nele. Ele é uma peça inteira, de um mesmo bloco, de um talento de ouro, todo batido, e que sai às 7 pontas, onde vão sair as 7 chamas. Nós vamos ver os pães da preposição, que ele é feito de madeira e revestido de ouro. Nós vamos ver o do incensário também. Cada peça, cada incenso, tudo isso tem uma representatividade. Como eu li em Hebreus 9, o primeiro tabernáculo, que é a parte dos santos, quando o sacerdote entrava dentro, tudo que ele via era ouro, a parte divina, porque o ouro representa isso, o divino, aquilo que é mais puro. E não havia janelas, não tinha como ele olhar para o mundo exterior. A única coisa que ele via eram as coisas de Deus. Os santos dos santos, nós vamos ver que tem a arca. Então a parte da arca era uma arca de madeira revestida de ouro. Mas o propiciatório, não, era uma peça inteira de ouro, onde Deus se manifestava. Não há nada de humano ali. Ali é a parte de Deus. Ele vem e se manifesta ao seu povo. Então cada peça, cada cor, cada objeto, cada forma, ela nos ensina algo e nos demonstra. Precisamos observar, diz Espírito Santo, como eu faço, como eu devo agir. Me ensina a compreender e a perceber cada ensinamento que posso extrair do tabernáculo e de cada peça. Porque quando você separa cada peça, cada objeto, cada utensílio, a cada corda, cada cor, cada camada da tenda, porque eram 4 camadas. O que significa tudo isso? E você começa a ver as grandezas de Deus e aquilo que Ele revelou a seu povo. A leitura bíblica em classe, nós vimos no livro de Êxodo, capítulo 25, do verso 1 ao verso 9, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomareis deles, ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeiras de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso,
e pedras sardônicas, e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então não era qualquer oferta. As pessoas não levavam o que queriam. Deus tinha determinado: esta é a oferta alçada que tomareis deles: o ouro, a prata e o cobre, o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, o pelo de cabras, peles de carneiros e tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, o azeite para a luz e as especiarias para o óleo da unção. Então tinha a oferta, ela era determinada qual tipo de oferta, mas ele dá uma instrução antes de pedir a oferta. Ele diz assim: fala os filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Devemos cuidar muito para, quando fazermos as coisas de Deus, fazer conforme Ele tem colocado para nós. Não fazer aquilo que achamos que devemos fazer. Ele diz assim, cujo coração se mover voluntariamente. Quando nós lemos no livro de Atos, nós vamos ver que Barnabé, né? Que vendeu a herança e entregou ao pé dos apóstolos. Depois nós vamos ver o casal lá, Ananias e Safira, que vendeu uma propriedade, algo que era deles, não era obrigatório, as pessoas davam voluntariamente aos apóstolos, para que não houvesse necessidade no meio do povo. O coração de Barnabé e de tantos outros, né, se moveu voluntariamente, mas Ananias e Safira não. Tinha algo encoberto, e nada fica encoberto diante de Deus. Engana-se o homem a si mesmo quando ele pensa que ele pode encobrir algo diante de Deus. Eu posso encobrir algo diante do irmão Ricardo, diante do irmão Will, diante do meu pastor. Posso fazer algo que as pessoas pensam, olha, como esse irmão, ele é crente, mas diante de Deus não. Ananias e Safira se juntaram e disseram, olha, nós vamos dizer que vão vender por tanto. E nós vamos entregar isso aí, para nós parecermos que também somos lá do meio e que também queremos bem, para que a gente possa desfrutar daquilo lá. E uma parte nós escondemos aqui para nós. Quando eles vão diante do apóstolo Pedro, assim, vocês não mentiram a mim, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. E a sentença veio na hora. Primeiro morreu Ananias, depois morreu Safira. Então aqui, cujo coração se mover voluntariamente. Irmãos, a melhor coisa para o ser humano é quando ele começa a se conhecer a si mesmo. E quando nós vimos que tem coisas que nós não conseguimos, devemos pedir a Deus. Senhor, me dá um coração voluntário. Eu não consigo se dispor, eu sou preso a isso. Faz eu compreender e entender de ter um coração voluntário. Faz eu ter liberalidade. E aí, para que possamos oferecer as coisas a Deus. Já está conosco o presbítero irmão Ricardo? Já veio ele dar aula de discipulado? Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano, irmão Will. Os irmãos podem ver que a minha voz está um pouco atacada, mas estamos aqui para cumprir a ordem do Senhor. E quero desejar uma boa aula lá para os irmãos que estão do outro lado do rádio. Que Deus nos abençoe e vamos dar andamento aí. Amém? Amém. A nossa introdução, Deus sempre desejou se relacionar com seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com seu povo. Assim, compreendermos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Então Deus sempre desejou relacionar com seu povo. Quando nós vimos no Éden, a Bíblia nos ensina e nos relata que Deus no entardecer, na virada do dia,
Ele vinha conversar com Adão. Ele vinha se relacionar. Não é porque Deus estava entediado e criou uma criatura para que ele pudesse conversar. Não. Deus em si próprio é perfeito e não há necessidade de nada. Nós temos que cuidar quando começarmos a olhar as coisas, não humanizar Deus. É distinto. Mas Deus criou o homem e queria algo que se relacionasse com ele. E o pecado fez essa separação. E Deus sempre buscou o meio de unir novamente, de ligar isso novamente. E a princípio o que foi a instituição dos sacrifícios. E depois, quando vem lá do Egito, Abraão e Jacó, Isaac, e vem correndo toda a história, e depois do Egito, e quando ele tira o povo da escravidão e começa a andar pelo deserto, ele institui isso. E ele coloca um tabernáculo para que ele esteja no meio do povo e que o povo saiba que o Deus de Jacó andava junto com eles, tinha prazer de estar com ele, enquanto eles obedeciam às ordenanças. Ricardo? Eu fico maravilhado de ver, né, como que Deus trabalha com o ser humano, né, irmão Fabiano? Porque o comentarista disse aqui, um projeto que estava na mente de Deus. Já pensou você fazer parte, irmão, de um projeto que está na mente de um Deus tão soberano, tão altíssimo, né? Tão elevado, que não se pode, né, fazer comparação entre ele e os homens, mas mesmo assim ele ama o homem de tal maneira que ele faz com que o homem entre nos seus projetos, né? Para quê? Para que sinta a sua glória, para que participe das coisas celestiais, não é mesmo? E isso é um privilégio muito grande, né? Porque isso, infelizmente, Deus faz só com o seu povo, com aqueles que dão ouvido à sua palavra, com aqueles que dão ouvido ao querer de Deus nas suas vidas. Porque o homem ímpio não prova disso, irmão Fabiano. O homem natural, a Bíblia diz, não entende isso, não é mesmo? Então, um projeto da mente de Deus, Deus poderia executá-lo sozinho. Poderia. Deus não criou o mundo do nada, com a sua palavra, haja. Ele podia criar o tabernáculo da mesma forma. Sim. Mas não, ele quis a participação de Deus, chamou um homem como Moisés, né? Deu as leis. Quer dizer, a participação do homem, olha que coisa linda, irmão Fabiano. A participação do homem nas coisas de Deus é uma coisa divina mesmo. Ele quer que isso aconteça. Ele quer que essa bênção, que essa dádiva esteja na nossa vida. Que coisa linda, que privilégio nós temos. Sim. Amém? A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo 25, do 1 ao 7. Por que construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gunnar Wing, que redigiu a monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrito à mão e apresentada no Seminário Teológico Sueco, em Chicago, Estados Unidos, em 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, construiria uma morada sagrada, erguida segundo o modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhes suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e, assim, receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wing, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Bom, Ricardo? Veja bem, o propósito de Deus, né? O Altíssimo, ele quis habitar entre o seu povo. Ele quis habitar entre o seu povo. Não foi o povo que determinou isso, nem muito menos o querer também foi do povo, foi dele.
né? Até porque ele sabe, Deus conhecia as limitações dos homens em discernir alguma coisa, em procurar até mesmo o bem para eles, o bem que Deus quer, né? Porque tudo é possível ao que crê. Mas esse tudo é possível é segundo a vontade de Deus. Tem gente que leva isso ao pé da letra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo, irmão. Peraí. E qual a vontade de Deus para nossa vida? Então foi ele que quis, porque a orientação seria dele. A orientação seria dele. Assim como nós sabemos, Deus sabe muito mais, né, de que o homem precisa, e nós sabemos também que é ele que tem a solução para a nossa vida. Porque a nossa vida não se limita apenas aqui na terra, naquilo que precisamos vestir, comer, não é mesmo? E nos alimentar e viver a nossa vida cotidiana aqui. Não se limita só a isso. Porque o maior objetivo de Deus, um dia, ter nós todos sempre guardados com Ele. Por isso que quando Jesus, irmão Fabiano, desceu, quando ele morreu, antes de ressuscitar, a Bíblia diz, desceu até as profundezas, levou cativo o cativeiro, não é mesmo? Tomou a chave da morte e do inferno, da mão de Satanás. Por quê? A preocupação em saber que tem uma eternidade, que os justos que morreram antes de Jesus fazer o seu sacrifício estavam lá, presos. Então ele levou o cativo, porque ele morreu por eles também. Certo? E o relacionamento que eles tiveram com Deus, fizeram com que Jesus pegasse eles e salvasse. Tanto é que nós vamos encontrar com Abraão, Isaac, Jacó, né? A Bíblia diz que Deus não é Deus de vivo, mas não é Deus de mortos, mas de vivo. Então, quer dizer, a preocupação dele e esse relacionamento que está dizendo aqui, é mesmo? Esse relacionamento, ele vai perdurar por uma eternidade toda. E é o que Deus quer para o ser humano. Olhe bem, e outra coisa que foi inserida aqui, é que era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo, não é mesmo? É o modo que Deus teve de se relacionar com o seu povo. O povo vivia num acampamento, né? Quando a nuvem movia, quando a nuvem andava, se mexia, eles andavam. Quando ela parava, montava aquilo tudo de novo. Então o povo tinha sua vida cotidiana, suas cabras para cuidar, seus gado, né? Colher o maná, se alimentar, viver, tinha suas tendas, tinha suas casas, que eram suas tendas, mas tinha também ali o tabernáculo no meio, para eles, a lição vai dizer, né, que é um tipo da igreja hoje, tinha o tabernáculo, ele tinha que interagir juntamente com os sacerdotes, tinha que levar os seus problemas, os seus animais para a expiação do pecado, e é onde onde eles consideravam a morada sagrada, né? Uma morada sagrada e o lugar de encontro com Deus. Ali eles meditavam, ali eles escutavam as leis, ali eles aprendiam com Moisés, Arão e os sacerdotes, não é mesmo? Por quê? Porque Deus sabe que o homem é limitado e teria que estar sempre diante do seu líder para aprender o que Deus queria para eles, para a vida deles. E isso, trazendo para a igreja hoje, né? Eu até estava lendo essa lição, irmão Fabiano. Eu lembro de um programa de rádio que dizia assim, ó, a igreja de Cristo em casa. Não estou aqui criticando ninguém, né? Mas biblicamente não tem como você servir a Deus em casa, a não ser por uma enfermidade. Mas os crentes que têm enfermidades aqui em Camboriú, o que nós fizemos? Levamos a Santa Ceia. Tem um grupo familiar que vai fazer culto lá. Ele escuta o culto pelo rádio, certo? Ele está interagindo com a igreja. E nós precisamos interagir. Porque a própria Bíblia diz, irmão Fabiano, quando vos ajunteis, um tem salmo, outros tem hino. Aí, para nós hoje, tem pregação, um dá um testemunho, um fala, né? Tem profecias. Então, não tem como eu servir a Deus em casa. Porque um edifica o outro, né? Isso.
né? Um edifica o outro. Então, a casa de Deus, ela é um lugar de encontro, porque Deus tem sempre uma palavra para o seu povo. E não era diferente com Israel naqueles dias, não é mesmo? E Deus já estava ensinando a humanidade, porque nós somos evangélicos, mas tem outras várias religiões na face da terra que se reúnem. Deus já foi inserindo na cultura humana, né? De norte a sul, nos 4 quadrantes dessa terra, inserido que nós temos que ter um lugar para cultuar a Deus, para estar na presença de Deus. Tá certo que tem pessoas que fazem isso de modo errado, né? Mas isso é uma coisa normal e natural. Não existe você... Quem busca... A Bíblia diz que quem busca isolamento peca, né? Quem busca isolamento peca. E Deus tem nos mostrado que quanto mais a gente se reúne e está junto, a gente vai aprendendo, primeiramente, de Deus, que usa os seus filhos para nos orientar. Isso. A materialização da obra de Deus. Êxodo 25, 1 e 2. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata e cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas alçadas são o sustento das necessidades que envolve uma igreja. Projeto de construção de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, devemos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo 25 e 2. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecem essa verdade. Aqui não há estímulo para se negociar a oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuímos generosamente e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação. O segundo, o ato de ofertar é voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus conhece cada um dos seus servos e servas. Por isso, reconhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente. 2 Coríntios 8:3. Portanto, na Igreja de Cristo, não pode haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir por um trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e, constrangido por este amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte do Senhor. 3. A fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Mateus 25 e 21. Moisés foi um líder que compreendeu essa verdade e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata e cobre, pedras preciosas, madeiras, que encheram os depósitos e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Êxodo 36 e 5. Seja fiel ao Senhor. Então nós vimos aqui o primeiro, que o projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. Então a obra de salvação se materializou no céu,
mas ela se manifesta aqui na terra por meio dos seus filhos, pela anunciação do evangelho da graça. E a construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo. Então a propagação da igreja de Cristo é através do seu povo, senão não tem como dar a continuidade. E quando ele diz aqui ouro representa a divindade, como eu já falei. Davi, quando vai ofertar por templo, ele diz assim, ó, de ti veio e de ti te dou. Né? Ele reconhecia, ele não disse, não, eu produzi isso aqui e eu estou te dando. Porque nada do homem pode ser produzido algo que agrada a Deus, a não ser que venha de Deus primeiro, passe por ele e ele devolva aquilo que vem da parte de Deus. Isso é a parte divina. A prata representa a redenção. Nós não fizemos boas obras e somos salvos. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. E quando nós entendemos essa obra e essa graça que nós recebemos, passamos a praticar boas obras. Mas é por causa disso. Então é a redenção. E temos o bronze. O bronze é resistente ao fogo. O fogo aqui nos fala da provação. Essa leve e momentânea tribulação. Essa leve e momentânea aprovação. Não é de se comparar àquilo que está preparado para nós. Então o que faz nos resistir? O bronze, o revestimento, faz nos resistir às provações do dia a dia e ser mais do que vencedores. Irmão Ricardo, pode comentar o tópico 3 aqui. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. A primeira é a oferta foi um plano de Deus. Sim. Tá vendo aí, meus irmãos? Um plano de Deus. Não é mesmo? Porque isso é para os pastores principalmente, né, irmão Fabiano? Sim. Para os que são dirigentes, os presidentes, as diretorias das igrejas. Às vezes se torna um pouco difícil falar sobre isso. Porque o tópico que o irmão Fabiano contou, ele diz assim, ó, em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar. Isso. E os que têm uma postura contrária são muitas pessoas. Não é mesmo? Conheço pessoas, lá vem falar de dinheiro de novo, mas irmãos, como é que a obra de Deus vai adiante se não for o dinheiro de Deus que está no bolso dos crentes? Irmão, Pedro falou de dinheiro, Paulo falou de dinheiro, os apóstolos falaram de dinheiro, a igreja primitiva falava de dinheiro, Gunaving falou de dinheiro, meus irmãos. Por quê? Incentivar o povo a contribuir, não é mesmo? Porque quantas pessoas que tinham um pensamento contrário foram, irmão Fabiano, instigados ou foram orientados, né? A sua fé foi acrescentada através de uma palavra, de um pastor, de um irmão, e foram contribuir e viram que a coisa é bênção. Eu sou uma testemunha viva, não é mesmo? Sou dizimista, graças a Deus, né? Tem pessoas que falam, você não devia falar isso, fica parecendo que você quer se aparecer. Mas não estou me aparecendo, não. Eu quero aqui, não quero aqui dar testemunho que sou dizimista e ofertante da obra missionária. Eu quero dizer aqui das bênçãos que Deus tem me dado. Irmão, não tem me faltado nada. Irmão, eu sou motorista de caminhão. Eu não ganho um salário de um médico, de um advogado, não. Mas Deus não tem deixado faltar nada na minha vida. Eu não tenho falta de nada. Sou uma testemunha viva. Deus me deu, eu casei, eu constituí uma família, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carrinho, eu tenho as bênçãos de Deus, né? A alimentação, provisão, os meus filhos estão estudando, né, irmão Fabiano? Sim. O irmão Fabiano também. Quer dizer, Deus tem proporcionado essas coisas na minha vida. Certeza. Quem olha pra gente pensa assim, puxa vida, como é que pode, né? Mas é assim, às vezes lá no serviço mesmo, as pessoas sempre reclamando de falta, até de falta de alimento em casa, trabalhando e tem falta de alimento em casa, vi gente reclamando, e isso não tem faltado. Quer dizer, por quê? A oferta foi um plano de Deus. Deus criou a oferta não só pensando na sua obra, mas pensando também na bênção de seus filhos. Porque, claro, né? Por que o tabernáculo se tornou notório gerações após geração? O tabernáculo. Por que chegou até nós esse ensinamento? Por
porque teve um povo que ofertou. E com certeza Deus os abençoou, e a Bíblia diz que abençoou. Outra feita, o segundo parágrafo aqui, ó, o ato de ofertar é voluntário. Ninguém nunca enfiou a mão no meu bolso, não, meu Fabiano. O dinheiro é meu. A lei brasileira, né, me dá esse direito de eu governar as minhas finanças do jeito que eu achar melhor. Pronto. Então não tem pastor me obrigando a nada, não tem, e até porque eu penso assim, ó, irmão, você vai lá dar o dízimo lá na sua igreja. Você entra na secretaria. Quando você estende a sua mão, e comigo acontece assim, estende a sua mão para entregar o dízimo, você sente uma alegria. Porque se você sente uma tristeza e começa a pensar, puxa vida, tem isso, tem aquilo. Olha, a Bíblia diz que é melhor que nem dê. Porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Certo? Agora, se você sente um gozo na alma, um momento que você está ofertando para a casa de Deus, meu Deus. Sabe o que eu penso, irmãos? Meu Deus, quantas almas vai ser ganha? Quantos templos vão abrir as suas portas no domingo pela noite, anunciando a salvação? Aleluia, glória a Deus, certo? Quantos templos, quantas palavras vão ser pregadas, né, nesse domingo à noite, agora por esse Brasil afora. Isso se faz com espiritualidade, isso se faz com amor de Deus no coração, mas tem que ser feito também com o nosso dinheiro, meus irmãos. Tem que ser uma coisa voluntária, com alegria, não é mesmo? E para não demorar muito, o terceiro tópico aqui desse tópico é fidelidade ao Senhor trará abundância. E não é só abundância de viveres, de bênçãos materiais, não, irmão. A abundância espiritual na sua vida. Essa fidelidade aqui, não está falando, irmão Fabiano, da fidelidade que eu tenho de não adulterar, de ser fiel à minha esposa, de saudar os meus compromissos aí no comércio, né? A fidelidade, por exemplo, de ter uma vida santa, né? A fidelidade de estar na casa de Deus. Essa fidelidade aqui é a fidelidade de contribuição que está dizendo aqui, né? Ser fiel, não é mesmo? Ser fiel no dízimo. Tem crentes aí eu conheço crentes com 60 anos de fé que contribuem 60 anos com a casa de Deus, fiel nas suas contribuições. E Deus quer ver essa fidelidade, porque tem pessoas que assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui que muito certa, que às vezes alguém pode até me criticar, mas não tem problema não. Olhe bem, tem pessoas que são fiéis, aí estão dizimando ou estão ofertando, e por causa de algum problema que se sucede, ou na igreja local, ou na igreja do estado, ou nacional, não vou contribuir mais não, vou parar. Agora, note bem, eu vou parar de ser abençoado por quê? Certo? Irmão Fabiano, olha aqui, os irmãos estão me vendo aqui pela câmera aqui, isso, na rede social. Olha aqui, eu pego o meu dízimo, eu acredito que o dízimo meu aqui em Camboriú está sendo muito bem aplicado. Eu acredito, porque eu estou vendo a obra florescer aqui, congregações e tudo que se faz aqui, assistência social, glória a Deus por isso, eu acredito. Mas se caso não fosse, eu pego o meu dízimo aqui, ó, e vou contribuir lá na igreja. Aqui está sendo bênção o dinheiro. Quem pegou o dinheiro lá e aplicou errado, a maldição é com ele. Então por isso eu nunca deixei de dar o meu dízimo ou de contribuir com a obra missionária. Nunca deixei, certo? Porque eu tenho essa concepção, ainda que eu já fui bem claro, eu acredito que o dízimo que eu estou aplicando aqui em Camboriú está sendo muito bem aplicado, graças a Deus por isso. Então eu nunca deixei, porque aqui é a minha bênção. Você acha que Deus é injusto? Eu não vou contribuir mais não, por causa disso, por causa daquilo. Tá, fique você com o seu pensamento, mas eu estou procurando com isso ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. E a gente tem que, em todos os momentos, quase por toda a Bíblia Sagrada, tem essa parte da fidelidade, não é mesmo? E também aqui nos dízimos e oferta. Você não pode, olha aqui, ó,
Olha o que diz o comentarista. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. Tá certo que isso aqui fala de pessoas que querem contribuir, mas querem receber. Eu sirvo a Deus, irmãos, por aquilo que Ele é. Ou melhor, nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Então a gente é voluntário e dá com alegria porque está vendo Deus fazer coisas maravilhosas na nossa vida, tanto espiritual como material. Mas quando ele fala aqui não de se deixar coagir, não se deixe coagir, meus irmãos, por mensagem da internet também. Tá certo que aqui um assunto é outro, mas não seja coagido por mensagem da internet, não seja coagido por irmãos que levantam calúnias, por irmão que fala coisa que muitas das vezes é uma inverdade, é uma baita de uma mentira. E você, antes de ouvir o outro lado, segue fazendo aquilo que escutou. Seja sábio, busque orientação divina, né? Você tem 2 joelhos, uma boca maravilhosa que Deus te deu, para você falar com Deus e Deus te orientar. Que Deus nos ajude e nos capacite para essa boa obra. Só falando que nós estamos falando hoje aqui dos estudos da rádio porque alguém contribuiu e consegue chegar até você que está do outro lado. Nós também temos os Gideões Missionários da Última Hora, que é uma agência missionária e que nós temos mais de 1000 famílias missionárias. Atendemos 64 projetos nacionais e internacionais e tem 44 nações alcançadas. Então essa obra, essas pessoas só foram alcançadas porque alguém contribuiu, porque alguém foi. Senão não vai haver a evolução, ela não consegue caminhar, ela não consegue propagar a mensagem do reino. E como Esther e o seu tio, né, o que criou, Mardoqueu disse assim, disse para ela: Deus colocou na tua mão. Se tu não fizeres de outro caminho, de outro lugar, de outra maneira, Deus vai suscitar, porque Ele não vai deixar perecer o seu povo. Agora você vai sofrer o agravo. Se de tudo te calares, socorro e livramento de outra parte nos virá. Foi o que ele disse. Isso. Mas para você, porque tu não fez, porque tu se omitiu, virá o agravo. Então o que devemos ver e dizer: Senhor, o que devo fazer? E Ele nos ensina. Nossas horas estão correndo. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo 25, 8 e 9. Após estudarmos a primeira seção de versículos, que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas, agora nós deteremos nos versículos 8 e 9, pois estes revelam como Deus elaborou esse projeto. Deus arquitetou o tabernáculo, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Assim, inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início, é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciões do povo, bem como a Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória do Senhor. Êxodo 24, do verso 9 ao verso 11. Ali, a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobriu o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Ali, o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés já haja sido formado
academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente, engenhosa e disciplinada, recebendo instruções diretas de Deus. Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Nós vimos isso em Gálatas 4:4 e Efésios 1, do verso 5 ao verso 10. O plano térreo do tabernáculo, 25:9. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados, aproximadamente 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale a 45 a 55 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. O pátio, esse espaço do tabernáculo, era chamado de átrio. O pátio era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino, torcido, e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Nós temos o altar do holocausto no espaço externo dentro do átrio. Desde a porta da entrada havia um altar de bronze, cobre. Eram feitas as ofertas queimadas, e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Êxodo 27, do 1 ao 8. A pia de bronze ou de cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Êxodo 30, 18 ao 21. A tenda do testemunho. O tabernáculo propriamente dito era a parte interna, onde ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. O lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, o candelabro e o castiçal, de ouro com suas 7 lâmpadas, e a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda, no lugar santo, de frente para a entrada, cortinas bordadas que davam para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, na qual se faziam intercessões pelo povo de Deus. Êxodo 30, do 1 ao 6. Lugar santíssimo, santo dos santos. Por último, de fato, em primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se ancorava a única mobília, chamada de a Arca do Concerto. Números 30 e 33. Ou Arca do Testemunho. Êxodo 25 e 22. Ou também Arca da Aliança, na qual se guardava as tábuas da lei. Êxodo 31 e 18. Então Deus arquitetou todo o tabernáculo. Ele que deu as medidas, ele que deu as peças que deveriam compor, ele que falou o tipo de oferta que deveria ser trazido para fazer essas peças, como deveria fazer essas peças, e capacitou os trabalhadores, como eu falei no início. Porém, tinha um trabalhador que não tinha entre os homens, porque o próprio Deus arquitetou. O arquiteto era ele. Então o tabernáculo foi um projeto de Deus. Então, embora Moisés fosse criado academicamente no Egito, conhecedor de toda a ciência da sua época, bem treinado nas guerras militares, conduzir o povo, bem treinado em todas as coisas, não serviu de nada para ele, porque o próprio Deus é que deu as diretrizes e como deveria ser feito. Bom, Ricardo. Quando Deus, ele tinha esse projeto, ele arquitetou o tabernáculo e se posicionou para se revelar ao homem. Irmãos,
Não é à toa que esta revista nossa chama Lição. E que lição nós tiramos disso tudo? O irmão Fabiano falou sobre a parte, né, de construção aqui, e foi muito bem colocado na sua explanação, mas Deus arquitetou isso tudo, e o comentarista diz, ó, ali a glória do Senhor estava presente. Ele queria mostrar a sua glória, né? Ele queria mostrar quem ele era na verdade. E o Pai desejava habitar entre os homens. Olha aqui. E derrubaram a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Quer dizer, trazer o homem de volta a si. Certo? O negócio aqui não era mostrar para as nações, não era só mostrar para as nações vizinhas que Deus era um Deus equilibrado, que Deus era um Deus organizado, que a organização do tabernáculo, a liturgia, né, do culto mosaico, era uma coisa extraordinária, muito bem elaborada, muito bem executada. Não foi só isso aí. E até para mim o mais importante é a segunda parte, que é o quê? A sua glória se manifesta. O povo ver, sentir, saber, né? E outra coisa, não era um Deus de mentira, era o único e verdadeiro Deus, sim, certo? Que eles adoravam, não é mesmo? Era um privilégio tamanho. Então por isso ele desejava habitar entre os homens, entre o povo. E o plano térreo do tabernáculo, né? Que eu vou correr um pouco aqui porque as horas têm se avançado. Começa com o quê? Né? O altar do holocausto, onde era feito o sacrifício pelos pecados. Depois a pia de bronze, onde se lavava os pés e as mãos. Depois do sacerdote ter feito o sacrifício, né? Com certeza ele se sujava, né, mesmo, Fabiano? Era sangue, era um negócio meio complexo. E ele se lavava ali, né? Depois ele ia para o lugar santo, no altar do incenso revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus. Aí já é intercessão. E me chamou a atenção que até então, eu antes de ler essa lição, eu não compreendia, não sabia isso. O lugar santíssimo. Aí ele diz assim, ó: por último, e de fato, olha, o lugar santíssimo, santo dos santos. Por último e de fato, em primeiro lugar. Sim. Porque o lugar santíssimo é onde estava a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança. Então, com a presença de Deus, vamos voltar atrás agora aqui, ó. Com a presença de Deus, você tinha condição de fazer as intercessões no altar do incenso, das intercessões. Você estava limpo, porque você se lavava, e você era feito também o sacrifício pelos pecados do povo. Mas tinha que ter a presença de Deus. Então o mais importante é a presença de Deus, porque e as demais coisas iam sendo feitas, né, de acordo com a presença de Deus na vida dos homens. Aí trazendo para a igreja hoje, que é a lição que eu tiro aqui nesse dia, você precisa da presença de Deus para interceder. Porque se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver... Ter a presença de Deus, o que é, irmão Ricardo? É ter comunhão com Ele. Isso. É a graça dele na sua vida, certo? É você saber que você está no centro da vontade de Deus. Você não está vivendo uma vida que está indo de encontro às ordenanças de Deus, e você está atingindo Deus de uma maneira até brutal com os seus atos. Então você é uma pessoa que tem a presença de Deus, você pode interceder pelos outros. Você está sempre lavado, sempre limpo, não é mesmo? E você pode evangelizar uma pessoa, fazer ele cair em si sobre os seus pecados, orar por eles e os seus pecados ser perdoados, não é mesmo? Por quê? Porque você tem a presença de Deus na sua vida. Isso é o que é o tabernáculo de Moisés hoje na terra, a igreja. É o tabernáculo, é aquela sombra, né? A Bíblia diz que as coisas que foram escritas no Velho Testamento são sombra, né, daquilo que realmente nós vivemos hoje, né, irmão Fabiano? Então é muito maravilhoso essa explanação aí do comentarista. Isso. O que devemos observar também, irmão Ricardo, antes de Deus instituir o tabernáculo, ele tira o povo do Egito, o povo começa a andar pelo deserto, ele começa a organizar o povo, ele dá as leis, começa as leis, como ele queria que o povo se comportasse uns com os outros e com ele.
Depois ele manda fazer esse tabernáculo e organiza as tendas, 4 para cada lado, porque temos oeste, leste, norte e sul. 4 ficava no norte, 4 no sul, 4 no leste e 4 no oeste. E tudo organizado para que esse povo via. E cada peça tem as suas peculiaridades, né? No altar de holocausto não podia fazer escada, porque esse altar era alto, ele não era baixo. Eles fazem uma rampa para que você suba. Não tinha escada, para que não veja as suas vergonhas. Então era uma rampa de subida. E aí tem um simbolismo. Em todas as peças havia varais para que se pudesse ser carregada, mas na pia de bronze não tinha varais. E outra coisa interessante, na pia de bronze não tinha nada de madeira, era uma peça de cobre inteira. Como eu já falei no início, foi a peça mais difícil para Moisés conseguir adquirir o cobre para fazer ela, o material para fazer ela. E a Bíblia é enfática, diz assim, e terá base firme. Porque ele representa a palavra de Deus, porque ela que nos limpa. Jesus falou isso para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra. Então é a palavra que nos limpa. Então nós não podemos torcer ela nem para lá nem para cá. Ela tem base firme. E como o Ricardo falou, quando eles iam se limpar depois do sacrifício, se lavar, eles viam a imagem deles refletido na bacia de cobre. Refletia a imagem deles. E aí eles viam a situação que eles estavam. E depois entravam no lugar santo. Não tinha janela ali dentro. Era todo revestido de ouro e não tinha janela. Trocavam suas vestes e uma vez por ano entravam no Santo dos Santos. E Jesus entrou nos Santos dos Santos. E depois ele pôde sair, adentrar e sair pelo meio do seu povo. E caminhar entre o seu povo. Então devemos observar cada peça dessa. Por que Deus ordenou cada medida, cada ponto. Ele se preocupou com cada item, até mesmo os pregos, até mesmo as cordas. Como deveria ser feito, como deveria ser feito o traçado. Tudo foi ordenado por Deus como deveria ser feito. A relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, a importância e os aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa revelação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nas lições seguintes, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços, utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, sua ordem e significado de cada item na relação espiritual tipológica com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a Igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Efésios 2:22. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus, para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. 1 Coríntios 3:9. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas sobre as outras. Portanto, a igreja é um edifício espiritual, construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus. 1 Coríntios 3:16. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa nesse contexto refere-se à família que mora na casa.
1 Timóteo 3,15. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Efésios 2:21. Bom, Ricardo. A importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Né? Sabemos que tudo aquilo era se tratando em relação à igreja, né? A tipologia bíblica ela é enfática em dizer, né? Em nos orientar também como que Deus trabalhou. A gente vê os apóstolos fazendo menção disso, Jesus, não é mesmo? E a igreja de Cristo, ela é um tabernáculo de Deus na terra. Quer dizer, no passado, um tabernáculo. Hoje, a igreja de Cristo. E nós fazemos parte disso aí. Naquela época, faziam parte os levitas, faziam parte os sacerdotes. Como não dizer que um exemplo, Moisés era um presidente, um presidente de convenção. Eu sei que a tipologia bíblica ela é mais profunda do que isso que estou falando, não é mesmo? Mas a gente começa a analisar e se prega que o sacerdote, tanto é que um padre católico hoje é chamado de sacerdote. Nós não chamamos o pastor, nós até designamos isso para os nossos pastores também, são os nossos sacerdotes que estão ali ministrando, não é mesmo? Mas cada pessoa que levava o seu sacrifício, que levava a sua oferta, também fazia parte desse edifício, não é mesmo? E nós somos essas pessoas hoje. Nós fazemos parte desse edifício, né? Que em Cristo são identificados como pedras vivas. Irmão, por menos que seja a sua contribuição na obra de Deus. Você quer que você fale? Irmão Ricardo, eu não sei pregar, eu só dou a minha oferta, eu contribuo com o meu dízimo e eu oro, eu estou na igreja glorificando. Você faz parte de uma pedra. Você você faz parte desse edifício. Porque nós estamos aqui nesse edifício, aqui nesse lugar aqui que foi construído. Ó. Lá dentro dos alicerces, irmão Fabiano, tem o ferro, tem a pedra que não aparece, mas que está sustentando toda essa beleza aqui. Sim. Tudo isso aqui. Isso já foi falado muitas vezes por muitos pregadores, não é mesmo? Então não se diminua, não se menospreze por a vez não estar aí aparecendo na mídia, mas aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer, faça, porque você é a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Você está aí num sertão mais longínquo, onde a rádio Voz Missionária está chegando nesse momento. Ninguém te conhece, não é mesmo? E eu costumo dizer que quando morrer, meu Fabiano, mais um pouco de tempo vou cair no esquecimento. O pastor Cisino vai ser lembrado, o pastor Zilmar vai ser lembrado, porque está mais lá na eminência, estão, né? Mas eu vou ser esquecido. Um exemplo assim, daqui mais 100 anos, quem é o irmão Ricardo? Né? Nem um livro foi escrito a meu respeito, vamos dizer assim. Mas Deus não vai se esquecer de mim. Deus não vai se esquecer de você. Porque você é edifício real. Você é um edifício santo. Você faz parte da casa de Deus. Outra coisa, a igreja de Jesus não é as 4 paredes, nem os templos muito luxuosos que nós temos hoje pelo Brasil e o mundo afora. A igreja de Cristo somos nós. Somos os seres humanos que demos a nossa vida a Jesus, né? E que vivemos na casa de Deus, né? De caráter familiar, olhe bem, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa, quer dizer, a família de Deus que somos, a família de Deus que cultua esse Deus e que glorifica o nome desse Deus, né? Que Deus nos ajude a entender isso, a entender essa tipologia, né? E saber que Deus se preocupou com a sua igreja desde o começo, né? Mostrando e apontando já para ela tudo, o cordeiro que apontava para Jesus, não é mesmo? E isso é muito maravilhoso, de ver como a Bíblia se encaixa, escrita num período de 1.500 anos, por pessoas diferentes, de costumes diferentes, de língua diferente, e que é como ela se encaixa de uma maneira extraordinária. Sim. Nós vimos que o tabernáculo está no meio do seu povo. Quem estava de fora via, né? Via as cortinas de linho fino branco,
representava a justiça de Deus. E os sacerdotes, que eram os trabalhadores, eram os facilitadores para que toda a obra pudesse funcionar de uma forma correta. O povo sabia que poderiam se achegar à tenda, ao início da tenda, na porta de entrada, com o seu sacrifício, ou com um casal de pombinhos, ou com o cordeiro, ou com a novilha, para que pudesse ser perdoado. Hoje, as pessoas têm que ver em nós como igreja, ou reunidos como o tabernáculo, fazendo parte do tabernáculo, porque quando nós individual somos igreja, mas quando nós estamos reunidos, nós fizemos parte, como fala aqui, pedras vivas do tabernáculo, e devemos ser facilitadores para que as pessoas olhem e saibam que o Deus de Jacó, o Eterno, se manifesta e está pronto a perdoar e a incluir eles nesta família. Devemos ser facilitadores e não dificultadores da obra de Deus. Devemos cuidar disso. As nossas horas se passam, temos muito ainda a comentar, porque o tabernáculo nunca se esgota. A nossa conclusão, esta lição teve por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou um modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Então nós vimos que é uma tipologia. Aquilo que era sombra, hoje se torna realidade pelo seu Filho. Aleluia. Aquilo que lá no deserto foi instituído por Deus para que pudesse manifestar ao seu povo e ensinar. Hoje, a Igreja de Cristo, que se deu início através do sacrifício de Cristo e a descida do Espírito Santo sobre cada um, faz com que nós nos tornamos em conjunto, em unidade, o tabernáculo de Cristo, como pedras vivas, e possamos manifestar o reino de Deus nesse mundo em trevas e tenebroso. Irmão Ricardo, algum comentário para a gente terminar? Nossas horas se passam, já é 11h27. A nossa próxima lição, a lição de número 2, que se dará na semana que vem, os artesãos do tabernáculo. A leitura bíblica você encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, do verso 1 ao verso 11. Aprendemos hoje sobre as ofertas que o Senhor pediu que trouxesse para a construção do tabernáculo. Irmãos, contribua para a obra de Deus, para que ela possa avançar, mas voluntariamente, com prazer de poder fazer algo, de poder participar, ser participante do crescimento da obra de Deus. Vá ao culto. Hoje é noite, dia de domingo. Muitos templos estão abertos. Você que pode, vá à igreja, contribua com amor, ajude o seu irmão e que Deus vos abençoe. Muito obrigado por todos os irmãos que estiveram conosco até este momento. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos orar para encerrar a nossa escola bíblica dominical. O Ricardo pode orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tão rica lição que começamos nesta manhã, Senhor. Oh Jesus, que possa falar aos nossos corações, aos corações daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Dá a tua bênção, domingo abençoado a todos esses irmãos, Senhor Jesus. Toque nos seus corações para orar por nós também, sim, uns pelos outros, Senhor, e que a sua igreja seja edificada neste Brasil tão sedento da tua palavra, Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Deus abençoe. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. A
Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Vem aí! 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, com o tema Gideões, ajude-nos a salvar os que estão sentenciados à morte. de 27 de abril a 6 de maio de 2019. Preletores, renomados pastores do Brasil e exterior, todos os ganhadores de alma da igreja primitiva eram batizados com o Espírito Santo. Esse é o poder miraculoso de Cristo, sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados para a batalha missionária. Mas Deus procura homens e mulheres. Missionário, Deus está te calçando para uma grande obra. Vamos caminhar muito. Nesta noite eu glorifico o nome do Pai por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa da sua santidade. Ele que recebe de nós o louvor. Abrilhantando nos louvores, banda Gideões e diversos cantores. Abençoado ele foi. Preciso me apaixonar, amar esta gente. local, Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen e Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Cidade de Camboriú, Santa Catarina, no sul do Brasil. Maiores informações: DDD 47 3404 8700, WhatsApp 991 70 9100, www.gideões.com.br ou através do e-mail radiovozmissionaria.oc@gmail.com. Faça já a sua caravana. Ore, divulgue e participe. O chão de Deus, a semente do Evangelho. Hoje faltam apenas 20 dias para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Atenção para este comunicado. Os anúncios comerciais e as publicidades veiculadas em nossas emissoras são de responsabilidades exclusivas de nossos anunciantes. E você que vai participar do Congresso Gideões em Camboriú, venha conhecer e se divertir no Beto Carreiro World com um valor super especial, apenas R$80 ou 5 vezes de 16. Compras até 11 de maio e utilização de 28 de abril a 12 de maio. Ligue para 47-3261-2222 ou acesse betocarreiro.com.br/Gideões. Consulte regulamento no site. Beto Carreiro World, a fantasia que te leva. Beto Carreiro.